Jornal Rio Doce está de volta. Confira agora o quadro de psicologia com o psicólogo Lucas Napoli. Outro dia eu estava assistindo um podcast em que o empresário Flávio Augusto dizia que um dos atributos de um bom líder é a capacidade de se realizar com o sucesso das outras pessoas. Isso me lembrou uma coisa que a psicanalista Melanie Klein comenta no seu clássico artigo Nosso Mundo Adulto e Suas Raízes na Infância. Olha o que a Melanie Klein diz. Quando a voracidade e a inveja não são excessivas, mesmo uma pessoa ambiciosa encontra satisfação em ajudar os outros a dar sua contribuição. Temos aqui uma das atitudes subjacentes à liderança bem-sucedida. Novamente, isso já pode ser observado em alguma medida entre as crianças. Uma criança mais velha pode ter orgulho pelas conquistas do irmão ou irmã menores e fazer de tudo para ajudá-los. Essa é a citação da Melanie Klein que eu gostaria de comentar à luz daquilo que o Flávio Augusto disse. Um dos atributos de um bom líder é a capacidade de se realizar com o sucesso das outras pessoas. De fato, muitos líderes formam equipes medíocres porque possuem quantidades excessivas de inveja e voracidade. Com efeito, eles querem todas as conquistas para si e se sentem ameaçados quando algum dos seus subordinados demonstra estar crescendo. Assim, evitam agregar em seus times uma pessoa muito competente, com medo de, no futuro, perderem sua posição de liderança para ela. Além disso, tais líderes podem inconscientemente sabotar o progresso de suas equipes apenas para não terem que reconhecer o mérito dos colaboradores. Para esse tipo de líder, o cenário ideal é aquele em que somente ele brilha. Por isso, tende a ser centralizador. Tudo tem que necessariamente passar por ele, para que jamais se possa dizer que o outro foi bem-sucedido por conta própria. Por incrível que pareça, muitas vezes tal líder tende a ficar contente quando fazem críticas aos seus liderados, pois isso lhe proporciona alívio. É como se ele pensasse: que ótimo ter subordinados ruins. Dessa forma, eu continuo sendo uma estrela solitária, uma pérola de competência em meio a esse mar de mediocridade. É óbvio que se trata de um raciocínio autodestrutivo e nada sustentável. Afinal, se uma equipe não trabalha bem, isso geralmente tem a ver com uma liderança que não cumpre bem o seu papel de coordenação e gerenciamento. Mas a insegurança e a inveja são tão grandes que o líder que pensa dessa forma não consegue perceber que ele está cavando a própria cova. E aí, você já conviveu com líderes assim? Ou será que você já foi ou ainda é um líder desse jeito? E fique agora com o quadro de esportes com o comentarista esportivo Osmar Xavier. Boa noite para você, Davi. Boa noite para quem está acompanhando o Jornal Rio Doce, chegando aqui para falar um pouco sobre esporte. Olha, Davi, os bastidores do Atlético continuam quentes. Ainda assim, um novo comandante após a saída do técnico Cuca, em comum acordo. O treinador que após a vitória contra o Corinthians já tinha falado na coletiva que não tinha mais clima para continuar trabalhando como treinador do Atlético. Assim foi confirmada a sua saída no dia seguinte pela diretoria do Atlético, depois das duas partes entrarem em acordo. 3 nomes ainda na pauta, mas um deles praticamente descartado. Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, já viajou de férias e com uma nova proposta para renovação de 2 anos de contrato com o time cearense. Os outros 2 nomes, o outro argentino, o Eduardo Cudê, que comandou o Internacional, mas ainda também nada de oficial quanto a este nome. Fernando Diniz, técnico do Fluminense, é outro nome que está sendo especulado pela imprensa nacional para ser o técnico do Atlético na próxima temporada. O Atlético, mais uma vez, chega no final de ano sem treinador. E, de novo, com a saída de Cuca e tendo que correr contra o tempo para se planejar para a próxima temporada.
No Cruzeiro, também há os bastidores do mercado da bola. Por enquanto, só o nome do Neres, que já treina com o elenco desde a reta final da Série B, zagueiro, foi confirmado oficialmente. Além do Anderson, goleiro, que foi contratado junto ao Atlético Paranaense. Ainda o Rafael Bilu, especulado. Esse jogador deve assinar contrato com o Cruzeiro para ser avaliado durante o Campeonato Mineiro e, se aprovado for, vai continuar a temporada inteira vestindo a camisa azul. Ronaldo Nazário, juntamente com Pedro Martins, já disseram que o Cruzeiro vai montar um time competitivo para 2023. No América, o técnico Wagner Mancini espera pelo menos de 7 a 8 reforços para qualificar o elenco americano, pensando na temporada em que o time tem Campeonato Mineiro, Copa do Brasil desde a primeira fase, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Sem Pedrinho, que foi negociado, Wagner Mancini espera por atacantes de beirada, de velocidade, e também espera contar com o atacante Ramírez, que passou por cirurgia já no mês de janeiro. E toda a expectativa agora voltada para a Copa do Mundo, onde a seleção brasileira estreia no próximo dia 24 contra a Sérvia, o Brasil que está no grupo G da competição. Ainda tem Camarões e Suíça como adversários. O time de Tite está treinando no CT da Juve, lá em Turim, na Itália. Só no sábado vai chegar no Catar, terra da Copa do Mundo. Um abraço para todos que estão acompanhando o Jornal Rio Doce. Até a próxima. E a edição do Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.